Continuando a nossa leitura, estudo do livro A Vida no Outro Mundo, de Caibar Schutel. A complexidade do mundo espiritual. Não será para admirar que muitos, ao lerem este livro, principalmente na parte que trata do plano da vida após a morte, recebam com indiferença e mesmo com ceticismo as descrições que damos da vida no outro mundo. Alheios às coisas espirituais, viciados por um culto rotineiro que não fala à razão nem ao coração, passivo às injunções sacerdotais que têm sufocado as mais belas aspirações humanas para descortinar o seu futuro, o ser humano, preso ao dogma e aos bastardos ensinos que têm desvirtuado a natureza íntima da outra vida, não pode deixar de se admirar da complexidade do mundo dos espíritos. Como acreditar, sem indispensável preparo, que em vez de um céu de abstrato, de indolente contemplação, de um purgatório purificador, de um inferno de chamas, existe um mundo absolutamente complexo, onde há tudo o que é preciso para que a vida normal do espírito não se ressinta da falta dos meios necessários ao seu bem-estar e, simultaneamente, ao seu progresso, para aqueles que bem viveram, que fique claro. Como crer na existência de parques, cidades, avenidas, casas, edifícios, jardins, flores no outro mundo, se os ensinos clericais nos pintam a outra vida com cores muito diversas, como se ela fosse o extremo limite da existência, a última etapa a que irremediavelmente teríamos de chegar e resolveria absolutamente a nossa condição futura? A revelação dos Espíritos veio produzir uma revolução completa nas ideias da humanidade sobre a outra vida. Contrariando toda a conjectura e de todas as concepções humanas, os Espíritos se manifestaram e nos trouxeram notícias esclarecedoras do mundo em que habitam. E essas revelações, longe de terem caráter pessoal, têm sido dadas em todos os pontos do globo e em épocas diversas, e elas foram julgadas congruentes por homens de grande valor, como Conan Doyle, Oliver Lodge, Carl Duprel e outros. Este último ilustre cientista, no seu livro La Mort de la Vida, me perdoem, eu não leio francês, afirma que possuímos realmente uma metafísica e acrescenta: tudo que é imperceptível aos nossos cinco sentidos, tudo que não reage sobre a nossa organização, e é provavelmente muito, tudo isso pertence ao domínio de uma metafísica. Nós não sabemos se para apreciar as coisas nos faltam cada 10 sentidos, outra vez 100. E além não é senão um além dos nossos sentidos, que é o desconhecido nesse mundo. A crença infantil dos povos colocou o além nas esferas superiores, porque consideravam a Terra como o centro do universo. Copérnico pôs fim a essa concepção errônea, devassou o além e deslocou o céu. Mas se colocarmos o além mesmo neste mundo, ele será nosso e ninguém poderá nulo arrebatar. A linha de demarcação entre este mundo e o além não é geométrica. Ela é traçada pelas nossas sensações. Este mundo e o além não estão próximos um do outro. Ao contrário, eles estão um no outro, de sorte que, ao despeito de Copérnico, nós possuímos um além. Nenhuma prova nos foi dada de que iremos para um outro lugar depois da morte. Preciso, então, até que venha uma prova contrária, que consideremos o corpo astral como sobrevive à morte, como permanecendo neste mundo após a desencarnação. Se os fantasmas e as materializações que o ocultismo moderno nos mostra são reais, devemos admitir que o além é um lugar de onde se pode voltar. O mais racional seria, então, admitir que esse mundo e o além se acham no mesmo plano. Diz-se que os fantasmas voltam. Não é isso uma expressão gratuita? E mais justo dizer que os seres que aqui se acham invisíveis aos nossos olhos sofrem uma condensação da matéria do corpo astral, tal como observamos nas sessões espíritas, e bastaria que tivéssemos uma intensidade maior de percepção para os ver.
O corpo astral é uma essência do nosso ser. Vemo-lo agir telepaticamente por meio das faculdades ocultas. Ele se torna visível na exteriorização e nos casos de telepatia. Logo, devemos também admitir que toda substância terrestre possui, como ser animado, uma substância metafísica. Existe, então, um mundo físico, que no espaço não faz senão um, como o nosso mundo terrestre. Eis o que entendia o espírito Estela, dizendo: Nós possuímos tudo o que vós possuís, jardins, flores espirituais em abundância. Vide Perti Spiritualisme 37. Julgar que só a humanidade possui uma alma imortal é provocar a pergunta por que esse privilégio seria dado a uns de duas patas e não aos de quatro? E se nós reconhecemos que os dois mundos se entrelaçam, temos resolvido um problema muito perturbador e não temos necessidade de ir procurar um além separado de nós no espaço. Essas considerações do ilustre cientista são muito razoáveis, e tudo isso precisamos acrescentar às construções e criações fluídicas operadas com a força do pensamento e da vontade, assuntos de que Allan Kardec tratou magistralmente no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e outros reveladores têm feito mais circunstanciadamente ainda. Pode-se finalmente concluir que tudo isso, que os seres viventes após a morte do invólucro físico permanecem no além em meios que lhes são peculiares, conservando até ulteriores evolução a forma que tinham na terra, com ares, nos ares e nas águas. É assim que se pode entender o fato de ser o nosso mundo um reflexo do mundo dos espíritos que é revelado agora, não mais como uma abstração, mas sim como uma realidade. E parece-nos razoável sejam as plantas, as flores desse mundo, muito mais belas e perfumadas que as nossas, pois que sua essência não poderia deixar de ser, bem assim os animais, muito mais inteligentes, bonitos que os terrenos. Constituindo o espírito o seu princípio intelectual, a individualidade, e durante a encarnação terrestre, a personalidade parece claro que aquela abrange certas faculdades metafísicas que a embelezam e enobrecem, ao passo que sua personalidade fica adstrita a um limite ocasional. E assim submetidos, não à evolução da espécie, mas à lei de evolução anímica, tanto num mundo como no outro. Os espíritos, de acordo com suas necessidades psíquicas, pelos renascimentos sucessivos, ou seja, pela reencarnação, sobem com mais ou menos brevidade a escada do progresso para atingirem a perfeição espiritual. Por isso é que se diz que os dois mundos, o terráqueo e o dos espíritos, são solidários, reagindo um sobre o outro, além de que as entidades de maior progresso neste último concorrem com suas luzes para a evolução coletiva, ora ensinando, ora protegendo os seres que se acham sob sua guarda. Repitamo-lo. A outra vida não é senão a concepção abstrata, mas constitui um mundo complexo, digno de atenção, e onde acumulamos os nossos melhores tesouros, tesouros incorruptíveis que nos garantem a verdadeira felicidade. Vamos estudar, meus amigos, vamos entender. O conhecimento nos liberta. Até o nosso próximo capítulo. Abraços.